Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. E como você sabe, todas as semanas nós temos um programa inédito. Tudo isso graças à nossa parceria com o Hospital Veterinário da Universidade de Marília, sempre com a coordenação geral do professor Dr. Fábio Manhoso, a quem nós agradecemos todas as semanas pela oportunidade que nós temos, nós leigos, de conhecermos um pouquinho mais desse universo, desse mundo cheio de informação e de novidades da medicina veterinária e também da zootecnia. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o projeto Unicampo. Muitas pessoas às vezes não conhecem, não entendem a importância de um projeto como esse, mas para explicar para a gente vem a Silvia Calamita, médica veterinária, residente, ela que é formada lá na Unimar, e tem todo assim esse contato, um histórico de conquistas, na verdade, não é, Silvia? Com certeza. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada por você estar dando espaço para a gente falar um pouquinho sobre o projeto aqui. Muito bem, então vamos falar especificamente desse projeto que leva o aluno até a realidade, ao campo. O nome já diz tudo, né? Unicampo. Leva o aluno até o campo e mostra para ele, na verdade, como que ele vai ter que aplicar aquilo que ele aprende dentro da faculdade. E isso é muito importante porque dentro da universidade a gente vive num aquário, Então a gente tem aquela facilidade de ter acesso aos recursos, a toda aquela estrutura que a Unimar tem. Porque em casa, Silvia, desculpa te interromper, mas às vezes a pessoa em casa pensa, mas não tem aula prática, tem aquele espaço todo dentro da Unimar, a fazenda experimental, não é a mesma coisa? É aí que a gente vai entender, não é a mesma coisa. Não é. Porque nós, na verdade, vocês têm acesso a outras realidades, como você disse, às vezes sem estrutura, muitas vezes sem o conhecimento teórico, então é uma troca de experiências importante. É uma troca de experiências e tanto para o aluno, como para mim, como residente também, para estar podendo aperfeiçoar o meu ensino, e também para o produtor, para ele ter acesso ao meio acadêmico e também estar sanando as dúvidas dele com a gente, naquilo que a gente pode estar orientando também. E nós até conversávamos aqui nos bastidores, sobre essa situação de repente, quando o aluno sai ou está na graduação, no nível superior, o nome também já impõe um certo status, de repente a pessoa acreditar que ela não tenha mais nada a aprender, e na verdade não é. Na verdade ela só está no início de uma jornada onde ela vai aprender muito. E nesse caso, no Unicampo, certamente alguns problemas aparecem, alguns que são até discutidos em sala de aula, e vocês podem até se deparar com outras soluções. Vocês podem ter uma solução pronta, mas encontram uma outra alternativa, que aquele produtor, que aquele profissional que aprendeu tudo sozinho às vezes... Muitas vezes aprendeu sozinho. Vai encontrando outras formas de resolver as coisas, não é? E a gente tem que ter humildade de aproveitar os ensinamentos desses que lindo, você falou tudo. Porque é incrível, mas eles sabem muito. Eles sabem muito mesmo. E para mim, assim, é uma experiência única. E eu tento passar isso para os alunos, para eles não perderem, para eles investirem nisso. Porque a hora que a gente se forma, a gente vê como é difícil. A realidade, A concorrência. Nossa, concorrência. A falta de recursos, a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque na universidade existe aquela coisa, eu preciso de uma medicação, eu tenho na farmácia. Eu preciso de uma seringa, eu tenho. Eu preciso... É tudo muito simples, é tudo muito ao alcance da gente. Tudo muito organizado, Exatamente. Porque existe uma estrutura, um planejamento, a coordenação. No hospital veterinário, por exemplo, a gente percebe a sintonia do trabalho. É uma equipe muito grande, que é coordenada também pelo professor Dr. Fábio Manhoso, e aí a gente percebe lá aquela sintonia. Mas por quê? Tem um planejamento, tem uma organização, e ali o aluno vai transitando depois, ele se sente num paraíso. E aí, quando sai para a realidade...
Na universidade a gente tem lá, tem o raio-x, tem ultrassom. Laboratórios de tem um laboratório para patologia. você fazer o hemograma, um bioquímico. E na propriedade, muitas vezes o veterinário não vai ter acesso a isso. Então ele tem que ter todo aquele jogo de cintura para estar se adequando à propriedade e fazer o melhor que ele pode, porque a obrigação dele é fazer o melhor que ele pode. Então eu acho que só através do contato mesmo, eu acho que isso é essencial. Tem que haver o contato entre o aluno e a realidade. Tem que derrubar esse muro que separa, né, o profissional do produtor ou daquele que coloca a mão na massa ali no dia a dia, porque é como se ele não tivesse acesso ou não pudesse ter acesso, né, porque a distância parece muito longa e essas visitas vai estreitando os laços. Certamente também é um benefício emocional, né, para o produtor, porque ele tem acesso a essa conversa, pode tirar suas dúvidas e muitas vezes, né, uma situação que ele nem imaginava passar, se não fosse pela visita de vocês. Nossa, e aí ele pode mesmo. até passar a procurar vocês, né, criando esse vínculo. A gente inclusive cadastra as propriedades e oferece suporte naquilo que for possível, né? A gente está fazendo, a gente está cadastrando as propriedades, até falo assim, aqueles que tiverem interesse em cadastrar as propriedades para nós realizarmos essas visitas posteriormente, pode procurar a Secretaria do Hospital Veterinário e está agendando que a gente... demonstrar interesse também. Isso pode Então quer dizer, isso é interessante, porque não é um contato e depois um distanciamento natural. Não. Vocês formam um vínculo ali. Né? Para manter o contato depois. A gente começou com algumas propriedades, foi em março, e agora a gente vai retornar nessas mesmas propriedades agora em maio para estar vendo, para os próprios alunos acompanharem. Ah, entendi. O avanço, né? As melhorias a partir dessa troca de informação, como é que foi aproveitada a informação. Exatamente. Acompanhamento mesmo, né? Acompanhamento. Nossa, muito interessante. E a partir do primeiro termo, você estava me dizendo que os alunos já têm acesso a essa experiência? Pode. A partir do primeiro termo, a gente, toda segunda-feira, a partir das 13h30. Aí tem uma van disponibilizada, a gente leva esses alunos. E alguns têm a grade em aberto, então eles podem tranquilamente. Estão liberados, né, no período, não tem aula. E aqueles que infelizmente ainda não têm essa grade, eles podem estar optando por estarem faltando uma determinada matéria e indo. Mas substituindo, né? Eu acho que essa é a ideia, não é faltando, deixando de aprender. Vai aprender, substitui, né, uma informação pela outra, uma matéria pela outra. Exatamente. Eles podem estar fazendo isso também. É aberto a todos os alunos, desde o primeiro termo. Isso tudo porque a gente percebe a importância desse convívio, desse contato, né? Que a gente percebe que vocês se envolvem e querem desenvolver mais ainda esse projeto, facilitando, dando estrutura, porque é fundamental, né? A formação de um profissional completo. Completo, exatamente. Que seja sensível ao problema, né, do próximo, né, a realidade fora ali da universidade. Então, exatamente. Isso sensibiliza muito o aluno, né? É que nem aquilo que eu comentei com você. Primeiro a gente tem que aprender a abrir a porteira, né? Exatamente, você falou abrir a porteira, até o professor Fábio comenta muito isso. Primeiro os alunos têm que abrir a porteira, verem a realidade, depois a gente tem que ter acesso às coisas mais... gradativamente, né, mais evoluídas. Mais evoluídas, isso. Aquela informação completa, né, acesso às pesquisas, isso. Mas isso não adianta se não tiver principalmente a humildade, como você frisou bem, né, e a humildade de reconhecer que a base, a estrutura inicial do conhecimento é fundamental, né, para um conhecimento sustentável, que é aquele que continua a ser criado. Isso. Né, não tem fim. Conhecimento não tem fim, e a gente precisa entender isso. Não é? E, assim, é interessante, porque aí eu vejo os alunos e eles gostam também. Claro. Eles gostam, eles vêm ali, eles perguntam das criações, como que é o manejo, como que é as principais doenças que o proprietário tem na propriedade, o que ele cria. O que ele gostaria de ter, né, para facilitar a vida dele, do que ele sente falta.
Então são perguntas que podem, aparentemente são problemas, né? Mas que são até instrumentos para que a gente se desenvolva e encontre soluções. Não é? Excelente, excelente para ambos, assim. Muito bem. Olha, antes de finalizarmos aqui, Silvia, você tem um convite a fazer, né, para o simpósio de reprodução e produção animal? Isso. Nos dias 13, 14 e 15 de maio, a gente vai estar fazendo esse simpósio. A gente vai estar abordando temas bem atuais, como a equidicultura, o cenário da equidicultura no Brasil, problema da nutrição, da importância da nutrição para os animais, e além também de protocolos de inseminação, todos esses assuntos que têm um interesse. E sempre com muitas novidades, né? Muitas novidades, sim. É muito dinâmico o mercado. Eu queria convidar todos que tiverem interesse, procurem a Secretaria do Hospital. E a partir de quinta-feira, agora, a gente vai estar recebendo as inscrições. Profissionais da área, estudantes da Unimar, todos estão convidados. Muito bem. Eu tenho só que agradecer a sua participação aqui hoje, né, com essa conversa que eu acho diz respeito a todos nós, independentemente da profissão, que é a humildade de continuar aprendendo e ouvir aqueles que estão há mais tempo, né? Há mais tempo aí na labuta. Então, a gente poder ter ouvidos abertos, né, para aprender, porque é uma grande oportunidade. A gente não pode perder essa oportunidade. Não. Obrigada, Silvia, por ter vindo, viu? Parabéns pelo empenho, né, pelo trabalho e pelo amor que você tem à profissão. Obrigada a você. Até a próxima. Até. Muito bem, conversei com a doutora Silvia Calamita, médica veterinária residente, ela que é formada na Universidade de Marília, agora também contribuindo, né, deixando a sua marca na profissão e para os profissionais futuros, que certamente também serão brilhantes. Vamos encerrando mais uma edição de Saúde Animal, agradeço a todos pela atenção e companhia, até a próxima semana. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.